Oi, gente, tudo bem? Essa resolução de exercício, então, também estava prevista para o nosso módulo 4, e é uma resolução de um exercício com relação ao tópico quantidade de matéria, tá? Também para ajudar vocês a fixarem melhor esse conteúdo que foi abordado nesse módulo 4. Então, a questão que eu vou resolver para vocês é a seguinte. Observem esse enunciado. Dissolveu-se carbonato de sódio, dissolveu-se o carbonato de sódio em água, obtendo-se uma solução de 0,3 mol por litro. Qual a concentração em mol por litro dos íons sódio e dos íons carbonato nessa solução? Então, primeiro, a fórmula química do carbonato é a seguinte: Na2CO3. Esse é o carbonato de sódio. Esse S quer dizer sólido. Então, ou seja, ele não foi ainda adicionado na água. A gente pegou o sal, ele é um sal, e a gente vai colocar ele em água. Quando coloca esse sal na água, ele, como ele é um composto iônico, ele vai sofrer uma dissociação. Dissociação, gente, é um processo que acontece com compostos que são iônicos. O que são compostos iônicos? São compostos que estão unidos por ligação iônica e eles são íons, eles formam íons, tá? Eles já têm essa característica de íons, tá? Esse tipo de composto, normalmente, ele é formado por metais e não metais, tá? Nós vamos abordar isso mais especificamente mais para frente, mas já introduzindo esse assunto para vocês, já familiarizando vocês com esse assunto, vocês já vão estar compreendendo esses conceitos, tá? Um composto iônico, ele está unido por ligação iônica e é a união entre íons, entre átomos que são metais e não metais, que é o que acontece aqui, ó. O sódio, ele é um metal. O carbono e o oxigênio, eles são não metais, tá? Como que eu posso saber disso? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela periódica. Voltando ao assunto de tabela periódica, acredito que vocês já devem ter visto, ó, o sódio, ele está aqui na família 1. E conforme a legenda que a gente observa aqui na tabela periódica, esses átomos que estão aqui nessa família 1 e estão marcados com a coloração laranja, são metais do tipo metais alcalinos, ou seja, são aqueles metais, são aqueles átomos que têm uma natureza alcalina, tá? Que em uma solução, eles tendem a influenciar o pH dessa solução de maneira a que esse pH ficar alcalino. Nós vamos ver isso em outras aulas, tá? Mas já vão incorporando esses assuntos. E o carbono e o oxigênio, carbono está na família 14, no grupo 14, e o oxigênio na 16, tá? Então, normalmente, no composto iônico, a gente vê a união entre átomos que estão aqui, que são metais. Não são só esses que são metais, tem outros metais também aqui. A família 2 também são metais. Aqui em rosa também são todos metais, são os metais de transição, tá? Então, entre esse grupo e os não metais, a gente observa, normalmente, ligações iônicas, formando compostos que são iônicos. Isso porque a interação deles se dá devido à capacidade que eles têm, né, a capacidade química que eles têm, uns que são os metais, de ceder elétrons para poder fazer uma ligação, e os não metais em receber elétrons. Então, aí eles conseguem ali fazer a ligação iônica, tentando alcançar aquele equilíbrio químico que é obtido pelos átomos de acordo com a teoria do octeto, né? Conseguindo ter 8 elétrons na última camada de valência deles. Então, vamos voltar lá no nosso aqui. Então, tá. E aí, então, esse carbonato de sódio, quando ele é adicionado em água, ele vai sofrer uma dissociação. Ou seja, o que acontece? Eles são íons, sendo que
os íons sódios, eles vão ter uma carga positiva. Por quê? O sódio, como eu mostrei para vocês, ele está na família 1A. Ele tem um elétron na última camada de valência. Então, a tendência para alcançar o equilíbrio é perder esse um elétron. Porque aí na camada anterior, ele perdendo esse um elétron, vai ter 8 elétrons, alcançando estabilidade. Então, ele tem a facilidade para perder esse um elétron. O oxigênio, que é lá da 16, tem o quê? 6 elétrons na última camada. Ele tem tendência e facilidade de receber 2 elétrons para alcançar esse equilíbrio da teoria do octeto. Então, aí, ele tende a receber, então, aí, nesse caso, eles vão formar aqui, o carbonato, um ânion, né, com carga negativa. Lembrando, cátions têm carga positiva, ânions têm carga negativa. E aí, a água é uma molécula polar. Ela apresenta uma polaridade. O que isso quer dizer? Que aqui, essa molécula aqui, ó, essa moléculazinha aqui, ó, em azulzinho, está mostrando a molécula da água, sendo que esse átomo maiorzão aqui é o oxigênio e os 2 hidrogênios. E aí, o hidrogênio, que é da família 1, também, tem só um elétron, inclusive, um próton e um elétron, o oxigênio consegue atrair mais fortemente o elétron do hidrogênio. E aí, ele vai ficar com a carga positiva aqui nos seus hidrogênios. E aí, como o oxigênio atrai esses elétrons do hidrogênio, ele vai ficar com uma carga mais negativa aqui nesse átomo. Então, aí, os hidrogênios tendem a se aproximar daqueles átomos que têm uma carga negativa. Então, a água vai formar uma camadinha ao redor da molécula, do átomo, aliás, negativo, sendo que o hidrogênio é que vai estar voltado para esse átomo negativo. Por quê? Porque o hidrogênio tem uma carga mais positiva. Então, ele vai. E aqui, essa camadinha que forma de água ao redor de um íon, ou de outras moléculas também pode acontecer, é a que a gente chama de camada de solvatação da água. Vocês vão ouvir muito isso. Isso é um conceito muito importante da química. Que a água tem essa capacidade, vários solventes têm essa capacidade. A gente vai ver muito isso da água, que a gente mais estuda. Mas vários outros solventes fazem isso também. Mas aqui no caso da água, então, vai formar uma camada de solvatação. Como a água é uma molécula dipolar, que eu falei para vocês no hidrogênio, então vai ter uma carga mais positiva, e no oxigênio mais negativa, ela é dipolar, então tem uma carga positiva e negativa. A parte positiva da água vai se aproximar do íon negativo. Aqui, nesse caso, é o carbonato. Então, vai solvatar aqui o carbonato. No entanto, os íons sólidos também vão ser solvatados. Ou seja, vão ser circundados pela água, mas aí, nesse caso, olha como é que está a conformação aqui, gente. Os oxigênios é que vão estar voltados para a carga positiva. Tá? E como vocês podem observar também, os íons negativos, que são os ânions, normalmente eles são átomos maiores do que os cátions, tá? Isso tem a ver com a repulsão dos elétrons e a aproximação dos elétrons dentro do átomo, tá? Aqui nessa figurinha, só explicando ela melhor para vocês também, aqui está mostrando um composto iônico na sua forma cristalina, que seria, no caso, o carbonato de sódio aqui nessa forma, sólida, cristalina, ó, os átomos bem próximos, bem organizadinhos. E aí, quando ele é adicionado em água, a água vem e faz uma camada de solvatação nesses íons, gerando essa dissociação em íons sódio e íons carbonato. Certo, gente? E aí, por que a gente tem aqui, ó, 2 íons sódios e aqui apenas um carbonato? Por causa da composição aqui do carbonato de sódio. O carbonato de sódio, ele é formado por 2 átomos de sódio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Quando acontece essa dissociação, o
o sódio não tem a tendência de perder esse um elétron que ele tem na última camada? Ele vai perder esse um elétron. Só que aqui o oxigênio tem a tendência de receber 2 elétrons. Olha aqui, 2. Esse 2 é ele que corresponde a esse 2 aqui, ó. Por quê? Porque um sódio vai doar um elétron para esse carbonato, o outro sódio vai doar outro elétron para esse mesmo carbonato. Por isso que ele fica com 2 elétrons. Esse 2 menos quer dizer que ele tem 2 elétrons a mais, porque ele recebeu do íon hidrogênio, que são 2, tá certo? Aqui, ó, 2 íons de hidrogênio, 2 íons de hidrogênio, tá? Continuando. Aqui é um exemplo para vocês verem a polaridade da água, no caso do cloreto de sódio, que também é um composto iônico, também é um sal, e que quando é adicionado na água, vai se dissociar e a água vai formar uma camada de solvatação aqui no cloro, que vai ter uma carga negativa, ele é um não metal, né? E o sódio, carga positiva, ele é um metal. Aqui, ó, o átomo de oxigênio, hidrogênio, mostrando que os átomos de hidrogênio vão ter uma carga mais positiva e os átomos de oxigênio negativa. Então, em um ânion, os hidrogênios é que estão solvatando, que estão voltados para esse átomo, solvatando ele. E no caso de um cátion, a água vai estar solvatando esse íon com os hidrogênios, que têm uma carga mais negativa, voltados para esse íon. Tá. Agora a resolução do nosso exercício, mais propriamente dito. Então, a gente viu que aqui no carbonato de sódio, a gente tem 1 mol de carbonato de sódio. Como que eu sei? Lembra que a quantidade de matéria, ela sempre, na aulinha que eu mostrei no outro vídeo da aulinha que eu falei para vocês, sempre em uma substância vai estar determinada a quantidade da matéria. Ou seja, quanto daqueles átomos, daquela substância que tem naquele composto ali. Quando não tem nenhum número aqui, quando não tem nenhum número, é o número 1. Então, quer dizer que aqui, que não tá, nesse caso, é 1 mol de carbonato de sódio. Mas aí, quando eu dissocio esse composto iônico lá na água, eu vou ter 2 mol de sódio. Por quê? Porque aqui eu não tinha 2 átomos. Na hora que dissociou, esses 2 átomos estão aqui. São 2 mol. É uma molécula de carbonato, mas são 2 átomos de sódio. Aí só a pessoa vê que também tem 3 átomos de oxigênio, só que o oxigênio aqui ele não vai dissociar. Ele está firmemente ligado aqui ao carbono, formando esse composto carbonato. E o ânion é o carbonato, tá? Esse composto que está fortemente ligado aqui. E a gente vai ter 1 carbonato. Então, é 1 mol desse carbonato, tá? Então, se eu tenho 1 mol, a proporção de 1 mol de carbonato de sódio para 2 mols de sódio para 1 mol de água, quando eu faço a diluição lá da concentração de 0,3 mol de carbonato, quanto que eu vou ter de sódio? Se a proporção é 1 para 2 para 1, eu vou ter 0,3 mol de carbonato, vai ter na minha solução 0,6 mol de sódio, porque a proporção é de 1 para 2. E 0,3 mol de carbonato, porque a proporção é de 1 para 2 para 1, certo? Então, a concentração de íon sódio é 0,6 mol por litro, e a concentração, quando a gente coloca um átomo, um íon, uma molécula, entre esse colchete, a gente quer dizer concentração, tá? Então, a concentração do sódio é 0,6 mol por litro, e a concentração do carbonato é 0,3 mol por litro. Claro, gente, espero que tenha ficado. Essa questão, ela é relativamente simples. A gente colocou alguns conceitos que a gente viu aqui em prática, com relação à quantidade de matéria. Lembrando que a quantidade de matéria, o ideal é a gente usar a unidade mol. E sempre em um composto, a gente tem uma substância, é indicada a quantidade de mols que tem, tanto dos átomos
quanto da molécula do composto inteiro, né? No caso aqui do carbonato, por que eu sei que é mol? Porque não tem aqui um número do ladinho informando. Aí, quando dissocia, eu sei que quando dissocia, separa o íon, os íons, separa o cátion do ânion. Sendo que nesse caso, o cátion é o sódio, e aí, então, eu tenho 2 íons sódio. Por isso que são 2 mols. E aí, a dissociação dessa uma molécula de carbonato de sódio forma um carbonato. Então, é 1 mol de carbonato. Tá? E aí, como eu sei que eu fiz uma solução 0,3 mol por litro, é só fazer a proporção, então. Então, é 0,3 para 0,6 para 0,3. Certo, gente? Agora, uma outra coisa que eu queria ver com vocês, ensinar aqui para vocês, que eu acho muito importante quando a gente vai estudar soluções, é o seguinte. Eu não preparei muito bem essa parte, vou ter que procurar aqui na internet rapidinho, que é o seguinte. Como que eu preparo uma solução 0,3? Eu tenho um carbonato de sódio, então uma vidrinha de carbonato de sódio. Como que eu preparo uma solução 0,3 mol por litro? Vamos supor que eu quero fazer 500 ml, que é igual a 0,5, né, litro, ou 500, cadê? Tá desligado aqui. 500 ml de carbonato de sódio em água, certo? Solução aquosa. E lembrando que esse 500 ml é a mesma coisa de 0,5 litros, certo? A gente sempre apresenta o litro com L maiúsculo, tá, gente? Eu quero fazer 500 ml ou 0,5 litro de carbonato de sódio, uma solução de carbonato de sódio, na concentração de 0,3, que é o que está ali no nosso enunciado, 0,3 mol por litro. Como que eu faço essa solução? Primeiramente, eu vou lá pegar meu carbonato de sódio, ele é um sólido, os compostos iônicos são todos sólidos na temperatura ambiente, todo sal, ele é sólido na temperatura ambiente. Eu vou lá, pego meu carbonato de sódio, quanto que eu tenho que medir, pesar de massa dele e diluir em água para eu conseguir, no volume final de 500 ml, ter 0,3 mol por litro. Primeira coisa que eu tenho que saber, gente, para poder fazer isso, eu tenho que saber qual que é a massa molar do carbonato de sódio. Primeira coisa, eu tenho que saber qual que é essa massa molar. Qual que é a massa molar? Vou ter que pesquisar aqui. Porque eu não sei a massa molar do carbonato de sódio. Põe um reloginho aí, vamos contar aqui. Peraí, gente. Ai, gente, eu não sou youtuber, aí eu não sei mexer com esses trem direito, sabe? Faço vídeo, assim, no maior caseirão mesmo, paciência aí comigo. Massa molar do carbonato de sódio. Pronto, vamos ver aqui. Deixa eu ver se é o carbonato. Isso, carbonato de sódio. Ó, a massa molar é 105,9. Vamos colocar 106, vou arredondar. 106 gramas. Cadê o G? Gramas por mol. Então, o que isso quer dizer? É igual. Quer dizer que 1 mol de carbonato de sódio contém 106 gramas desse sal. 106 gramas de carbonato de sódio é 1 mol de carbonato de sódio. Aí, gente, qual que era a minha questãozinha aqui? Eu quero fazer... outro detalhe. Quando a gente estuda, a gente olha a massa molar, esse valor é levando em consideração 1 litro, ou vou colocar litro aqui mesmo. 1 litro, certo?
Só que aí eu quero fazer uma solução de 0,3 mol. Quanto que eu tenho que pesar desse sal para fazer uma solução com volume final de 0,5 litros? As unidades têm que ser todas iguais, viu, gente? Quando a gente vai fazer essas proporções. E aí, como que eu posso resolver isso aqui? Isso aqui é uma regra de 3 composta, gente. Como que eu resolvo isso? É da seguinte forma, grava isso aí, ó. A gente sempre vai fazer dessa forma, ó. Como o X está aqui, então eu vou começar aqui, ó. Vai ser esse de cima, 1 mol de carbonato, vezes X, vezes o 1 aqui, ó. Você vai fazer o cruzamento assim, ó. A continha assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. 1 vezes X, 1x. Certo? Aí a outra é... Agora eu vou pegar o vermelhinho aqui. Ai, já foi vermelho aqui. Eu não queria esse vermelho, eu quero esse azul também. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui e vou multiplicar 0,3 vezes 106 vezes 0,5. Aí eu vou fazer minha continha aqui no meu celular. Na minha calculadora científica. Nada científica. 0,3, peraí. 0,3 vezes 106 vezes 0,5. Eu tenho que pesar 15,9 gramas de carbonato de sódio e diluir para um volume final de 0,5 litros para ter uma concentração dessa solução de 0,3 mol por litro. Certo, gente? Ficou claro isso para vocês, essa continha? Isso a gente usa muito em laboratório de química, tá? Porque a gente vai fazer uma conta, vai usar uma solução, a gente sempre tem que saber a concentração daquilo que a gente está usando. E como que a gente faz para saber a concentração? A gente tem que fazer uns cálculozinhos, né? E a quantidade de massa que a gente usa para saber, que eu falei para vocês, é o quê? O mol. Toda concentração em laboratório, vocês vão ver que vai estar em mol por litro. Algumas a gente vê em gramas por ml, gramas por ml, mas a maioria a gente apresenta como mol por litro. E é assim que a gente faz o cálculo, tá? Depois a gente vai treinar um pouquinho mais sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, a gente conversa mais sobre isso no fórum. Pode perguntar, pode mandar e-mail, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo para vocês e até a próxima.